Para voltar a falar de Libertadores, campeão tá voltando para Buenos Aires, onde se sente muito bem, situação bem diferente, claro, da final do ano passado, né? 3 jogos sem vencer já o Botafogo, está em terceiro no Grupo A, ninguém esperava por isso. Conversar com o Rafael Sibila, que está lá no estádio onde vai acontecer o jogo, simpático estádio do Estudiantes, e o simpático Rafael Sibila. Ô Sibila, como é que o Botafogo chega para esse jogo, né? Chega com essa pressão por jogar bem e melhores resultados, né? Pois é, Escobar, muito boa tarde para você, para todo mundo que está aí no Brasil. Já estou aqui em La Plata, nesse estádio do Estudiantes de La Plata, onde a torcida fica muito próxima do gramado, vai ter muita pressão hoje sobre os jogadores do Botafogo, um time que já chega pressionado também aqui na Argentina por conta desse início ruim no Campeonato Brasileiro, com uma vitória em 5 jogos, na Libertadores uma derrota e uma vitória, está a 4 pontos da liderança, então é importante hoje conseguir vencer, até para tirar essa pressão que haja sobre o técnico Renato Paiva. O John Textor já declarou que confia no técnico, que ele é muito bom, que os jogadores ainda não estão executando o que ele está pensando. A boa notícia para o torcedor do Botafogo, que ontem no desembarque, o Barbosa estava presente, ele que ficou fora do jogo contra o Atlético Mineiro, foi até cumprimentar ali um torcedor argentino do Botafogo, foi bastante simpático, mas a delegação em todo o Botafogo viajou aqui para a Argentina com o Barbosa, mas sem o Jair, que vai ser um desfalque importante hoje à noite. Pois é, Jair não joga. E a escalação então? Dá a escalação para a gente aí, Sibila. Bom, a gente tem aí o campinho, tem algumas dúvidas nesse campinho, mas a gente tem, ó, John, Vitinho, Danilo Barbosa improvisado na zaga, Barbosa, Alex Telles ou Cuiabano, Gregory e Marlon Freitas, Arthur, Savarino e outra dúvida entre Matheus Martins e Patrick de Paula, com o Igor Jesus fazendo ali a função de 9. O Botafogo vai encarar um time que também está pressionado pela torcida. O Estudiantes de La Plata tem uma vitória nos últimos 8 jogos, perdeu em casa o último jogo da Libertadores contra a Universidade de Chile, até o próprio técnico Eduardo Domingues teve que responder sobre a continuidade dele no comando do Estudiantes, então é um bom momento do Botafogo se aproveitar desse momento de incertezas do Estudiantes para conseguir essa vitória, até para se aproximar da Universidade de Chile. O Botafogo tem uma programação um pouquinho diferente, vai sair até mais cedo do hotel, porque, Escobar, o time está lá em Buenos Aires, não está aqui em La Plata não. É uma viagem de cerca de 1 hora, então vão ter que viajar para La Plata para encarar esse jogo que tem transmissão da Globo hoje. Rafael Sibila com a categoria de sempre, direto da Argentina. Muito obrigado, Sibila. Voltando a falar de Botafogo e Estudiantes, os times se encontraram na Libertadores também, lá em 2017. Teve uma campanha legal do Botafogo, né? Golaço de bicicleta e vitória sobre os caras. Tem a bicicleta que ajuda a manter a forma. O Rodrigo Pimpão, aposentado, curte muito. Nos tempos de jogador, a bicicleta favorita dele era outra. E de bicicleta! Pimpão! Você tem que sempre estar atento, né? Porque a decisão você toma em segundos, né? De o que você vai fazer com a bola. Contra o Olímpia, o que o Pimpão decidiu fazer com a bola encantou a torcida. Na Libertadores de 2017. Quando eu vi a bola tava passando, eu falei, não posso deixar ela passar, né? Vou ter que chutar ela de algum jeito, né? O mais bonito dos 5 gols que o Pimpão fez naquela Libertadores. O mesmo número de Jairzinho na competição. Junto com o Dirceu, eles eram os grandes artilheiros do Botafogo na Libertadores, até o Júnior Santos marcar 10 gols ano passado. Algumas campanhas, mesmo quando não terminam com título, podem deixar boas histórias. Para o Botafogo, a Libertadores de 2017 foi assim. Jogadores daquela geração são lembrados até hoje por causa de belos gols. E o Estudiantes foi uma das vítimas naquele ano. O Estudiantes de Verón, que aos 42 anos acumulava a função de jogador e presidente do clube depois de voltar da aposentadoria. Mas no jogo do estádio Newton Santos, o argentino estava suspenso. O Verón eu só via nos álbuns de figurinha ou jogava com ele no videogame, né? E o Verón teve a amarga experiência de ver um lindo gol do Botafogo, do Roger. Golaço! Roger, oportunista! O gol do Roger foi parecido com o meu, né? O meu também foi uma puxeta, meio bicicleta, meio voleio, a gente fica naquela assim, né? Mas o importante é que foi gol. O Pimpão também faria um gol no jogo. Não foi de bicicleta, mas tudo bem. Rodrigo Pimpão, mais uma vez, brilha a estrela do atacante, camisa 17. Naquela Libertadores ficou uma vitória para cada lado. No jogo da Argentina, só o Solari marcou. Na volta ao país, o Botafogo atual, que vem de 3 jogos sem vencer, quer espantar a má fase. Verón ainda é presidente do Estudiantes.
Já o Pimpão trocou o campo pelo escritório. Dono de academia, entre o papel de empresário e as pedaladas, o Botafogo sempre vai ser parte da vida dele. Boa lembrança, né? Ó, seguinte, jogo de hoje importante, se vencer, passa o Estudiantes e fica em segundo, se perder aí, fica longe dos líderes, né? Então não vai dar mole, hein, Fogão? Ao vivo na Globo, hein? Depois de Vale Tudo... Lá que hoje tem fogão. Ai, tô com saudade, Vini, daquela labareda aqui. Vou te falar, no final de semana, tá nenhum carioca venceu, né? É, não. A gente tá correndo o risco de nenhum carioca vencer de novo no meio da semana. Deus que me defenda. Hoje tem Surreal, fogão. cara. Verdade. Partida contra o Estudiantes, esse jogo lá na Argentina. Jogo mole. Começou a me implicar. Fala que nem eu. Aí, lá vem ele. Empate já como é que comemora. Valoriza o Fala empate. Aí, ó, é o troféu. Troféu, empate. Eu não vou pegar esse, que esse é seu. Não, esse Mas, aqui, tá bom. ó. Se qualquer coisa eu vou falar. Qualquer coisa a gente troca o escudo. A gente vai falar isso. A Olha. gente vai ver o VT e na volta a gente vai passar as informações do Glorioso. Rodou. O Botafogo está de volta a Buenos Aires, lugar onde alcançou a maior conquista da sua história. Agora em uma situação diferente e precisando pontuar fora de casa. O Alvinegro é o terceiro colocado do Grupo A da Libertadores e tem duelo difícil contra o Estudiantes às 9h30 da noite. Com 3 pontos em 2 partidas, o time tem a mesma pontuação que a equipe argentina. Ambos também vivem situações parecidas na temporada. Com uma campanha irregular, o Botafogo tem sofrido para marcar e ainda enfrenta problemas com a defesa. Para o jogo de hoje, o técnico Renato Paiva poderá contar com o retorno de Alexander Barbosa. Ele ficou de fora da partida contra o Atlético Mineiro após reclamar de problemas musculares e viajou com o restante do grupo. Já o outro zagueiro Jair tem dores no tornozelo e é desfalque. Bastos segue fora e é mais uma dor de cabeça para o técnico português. Outra ausência é Santi Rodrigues, que segue em recuperação de um trauma na perna esquerda. Com isso, Matheus Martins deve seguir entre os titulares. Alex Telles também pode entrar no lugar de Cuiabano. A missão do Botafogo não será fácil, mas quem sabe a Argentina volte a trazer boas lembranças ao time que precisa voltar a vencer. O Botafogo, a notícia boa, veja aqui comigo. O Carabobo jogou com a Universidade do Chile ontem e foi 1-1. Então segura os dois. O Carabobo estava em último, né? Talvez o Carabobo vencendo não ia ser também um cenário ruim. Mas foi 1-1. Esse resultado foi bom para o Botafogo, porque ele perde a sua estreia, né? Então ele deixa a Universidade avançar um pouquinho. E essas preocupações, passar em primeiro, eu quero passar. Entendeu, Vene? Eu quero passar na Libertadores, igual no ano passado. Passamos lá os trancos e babá, passamos. Eu quero passar, tá? E pro jogo de hoje, o que o Renato Paiva não tem? O Jair não está à disposição, o zagueiro Jair, por questões clínicas, está fora. Sentiu um problema no tornozelo no jogo contra o Galo. Quem está fora também é o Bastos, né? Então a gente já vê um problema e o Santi segue fora, tá? O Santi Rodrigues. A gente vê um problema aí defensivo. Falei pra vocês, cara, defensivamente esse ano, eu digo as peças, tá? Porque ainda tem alguns moles defensivos que acontecem, mas eu acho que isso é muito do coletivo. As peças, elas estão boas. E aí, quais são as opções, Vene, que o Renato Paiva tem hoje? O Alexander Barbosa, ele era dúvida? Mas tá ok, vai pro jogo, graças a Deus. E aí tem o menino David Ricardo ou o Danilo Barbosa. Lembrando que como o Alexander vem de um desconforto, não sabemos, né? Mas pode ser que ele não aguente os 90 minutos. Então você tem que ter os dois ali na boa. Com quem você começaria esse jogo? Com o David Ricardo ou com o Danilo na zaga, ou o Vene Casagrande? Eu começaria com o David Ricardo, embora ele tenha sido expulso no último duelo, mas pra mim não foi culpa dele, inclusive vem crescendo de produção, e ele é zagueiro de ofício. Porque eu penso assim, né? Se você coloca um zagueiro de ofício no banco de reservas e improvisa um volante para jogar na zaga, mesmo esse volante já tendo mostrado potencial como zagueiro, entre aspas, você tira a confiança desse zagueiro, David Ricardo. Me coloca no lugar dele, se eu tivesse no lugar dele, eu perderia a minha confiança. Então, apesar da expulsão no último jogo, não vejo, repito, que tenha sido culpa dele, eu começaria com o David Ricardo e com o Alexandre Barbosa. Mas se o Barbosa não aguentar e precisar ser substituído, aí você bota o Danilo Barbosa. Nenhum problema em fazer isso, mas eu começaria desse jeito, respondendo você de maneira sucinta. E você trouxe a
a previsão aí de que provavelmente o Alex Telles volta à posição de titular na lateral esquerda. Ô, Pedrosa, você escolheria o David Ricardo também? Sim. E lá na frente, qual opção você escolheria? A gente ainda não sabe quais são as escolhas do Renato, porque cada jogo ele escolhe uma opção. Você deixaria o PK ou você colocaria o Matheus Martins nessa vaga que poderia também ser do Santos Rodrigues, que está fora? Eu acho que no jogo fora de casa, talvez o PK ele dê um pouco mais de proteção para o Botafogo. Na zaga, com certeza, o David Ricardo, já falei aqui que para mim a expulsão dele não teve nada a ver com ele em si, muito mais um erro ali do Botafogo de passe. E aí, lá no meio-campo, eu acho que o Botafogo vai ter uma oportunidade de vir com o PK e quem sabe no segundo tempo, que é onde o Matheus Martins entra melhor, volta com ele quando o Botafogo estiver precisando desse resultado, porque eu acho que o Matheus Martins, como titular, não rende. Ele não faz um início bom de temporada. Eu acho até que aquele gol que ele marcou no jogo contra o Juventude, se minha memória não tá falhando, deu até um gás pra ele. Ele até não fez péssimas partidas Sim. aí, vamos dizer, nos últimos jogos. Mas a gente sabe que ele tem muito mais a melhorar, porque ele não é um jogador novo por aqui. Ele é um jogador que a gente já viu que o Matheus pode entregar. Inclusive, Matheus, que é protagonista em muitos momentos muito decisivos pro Botafogo na última temporada. Então, a gente já sabe que ele consegue entregar, mas é que é natural, que como é um treinador novo e tá todo mundo ainda se adaptando e ele nunca foi titular, no ano passado ele era essa opção, porque ele também vai precisar desse tempo, Vene, de adaptação. Você escolheria o Matheus também, ou o PK também, ou você escolheria o Matheus para começar? Olha, levando em consideração o momento dos dois jogadores e a forma como o Botafogo pode atuar fora de casa, porque isso a gente precisa mencionar também, é um jogo importante. Eu acho que o Botafogo tem que entrar em campo pensando em não perder, vou ser bem sincero. Um empate lá, a gente brinca aqui, mas é um bom resultado, até porque analisa o grupo do Botafogo. Os resultados acabaram ajudando a vida do Botafogo. Então, eu começaria com o PK. E sobre o Matheus Martins, justamente por a gente entender que ele pode entregar muito mais, é que há essa cobrança. Você não vai cobrar de um jogador que você sabe que não pode entregar muito. Não é justo fazer isso. O Matheus Martins, a gente sabe que pode entregar muito. Só que eu acho também, isso precisa ser levado em consideração, que na temporada passada, quando ele entrava jogando ao lado do Thiago Almada, jogando ao lado de um Luiz Henrique, jogando ao lado do Savarino comendo a bola. Dessa vez não. Ele está tendo que assumir o protagonismo. É muito mais difícil, muito mais complicado. E talvez ele tenha encontrado dificuldade nisso. Mas é um jogador de qualidade, eu ainda aposto numa volta por cima dele nessa temporada. Muito bem. O Botafogo segue ligado no mercado da bola e pode estar preparando uma cartada de impacto para reforçar seu elenco. O clube carioca, que vem enfrentando dificuldades no setor defensivo desde o início da temporada, está em busca de um zagueiro de peso para atender às exigências do técnico português Renato Paiva. E um nome inesperado surgiu no radar do Glorioso. Trata-se do zagueiro Fabrício Bruno, do Cruzeiro. A zaga alvinegra tem sido um dos pontos mais sensíveis do time em 2025, com desfalques importantes como o experiente angolano Bastos e o promissor Jair, ambos em recuperação de lesão. Diante disso, a diretoria do clube intensificou sua busca por reforços e mantém vigilância constante sobre as movimentações do mercado nacional. Fabrício Bruno, recém-contratado pelo Cruzeiro, pode estar de saída antes mesmo de se firmar. Em entrevista recente, Pedro Lourenço, dono da SAF Celeste, surpreendeu ao admitir erros nas contratações e demonstrou preocupação com o aumento dos gastos e da dívida do clube. Nomes como Gabigol, Dudu e o próprio Fabrício Bruno chegaram com altos salários e expectativas, mas agora estão na berlinda com a possibilidade de serem negociados. Diante desse cenário, o Botafogo vê em Fabrício Bruno uma oportunidade de ouro. O zagueiro, que teve destaque com a camisa do rival Flamengo, onde conquistou títulos importantes e recebeu convocações para a seleção brasileira, tem contrato com o Cruzeiro até o fim de 2028. Sua multa rescisória gira em torno de 7 milhões de euros, cerca de 42 milhões de reais, valor que é considerado razoável pelos bastidores do clube de General Severiano, especialmente se levarmos em conta o potencial de impacto imediato no elenco. Embora ainda não haja proposta oficial ou negociação em andamento, o interesse é real e o nome do zagueiro já está sendo debatido internamente. A expectativa é que, caso o Cruzeiro realmente sinalize abertura para negociações, o Botafogo possa agir rapidamente. Com um elenco que ainda busca equilíbrio e consistência, especialmente na defesa, o Glorioso segue atento a qualquer movimentação que possa fortalecer o time. Fabrício Bruno, com experiência, força e liderança, pode ser a peça que falta para dar estabilidade ao sistema defensivo alvinegro. Bom torcedor alvinegro, agora eu quero saber de você. O zagueiro Fabrício Bruno seria um bom reforço para o Glorioso? Coloque sua opinião nos comentários, nós gostaríamos muito de saber o que você pensa disso.
E fica ligado aqui no canal, porque a qualquer instante eu volto e trago mais notícias do Glorioso.